No livro Céu e Inferno, nós estávamos vendo como é retratado o diabo ou o demônio nas visões das religiões, né? Como eles veem essa figura, né? E nós vimos que a maioria das religiões tratam, já vem de bastante tempo essa visão, né? Eles tratam como, assim como os anjos, como um ser separado. É um ser que já foi criado perfeito, né? Os anjos criados perfeitos. E o diabo seria um dos anjos que se rebelou contra Deus e caiu então e foi expulso, né, do convívio de Deus por ele ter se rebelado contra Deus. Então eram seres à partes do que nós, né? Então o Espiritismo vem dizer por que essa visão é uma visão distorcida que não condiz com a realidade, que não tem lógica, né? Porque o Espiritismo é uma coisa que nos traz uma fé racional, raciocinada, né? Não é uma fé ilógica, ela tem que ter uma lógica. Se ela fugir da lógica, ela já vai contrariar a ciência, vai contrariar várias outras coisas e vai fugir da lógica. Então, se você vê que isso foge da lógica, é porque existe algum erro de interpretação naquilo, né? Então, se nós somos criados por Deus, todos, por que Deus faria nós, tendo que reencarnar e passar por aprendizado, vindo lá das eras primordiais, lá dos mundos primitivos, e evoluindo a cada encarnação, enquanto que criaria outros seres já privilegiados que seriam criados perfeitos? Por que ele faria isso? Não teria lógica, né? Por que justamente nós temos que sofrer, né? E os outros aí já ganharam tudo pronto, já nasceram perfeitos, né? Então não teria uma lógica nisso, né? Então o que o Espiritismo veio nos ensinar é que todos nós somos criados simples e ignorantes, né? Viemos lá da pré-história evoluindo até chegarmos à condição de anjos, né, e espíritos evoluídos. Então é tudo igual para todos, todos têm a mesma chance, né? Todos têm a mesma oportunidade. Tudo depende do livre-arbítrio de cada um, de seguir mais rápido ou mais lento essa jornada. Então a gente viu então a interpretação das religiões, que a grande maioria elas vão por esse lado, né? De que o diabo é um ser também criado na época que foi criado os anjos, um ser à parte, separado, e que daí ele se rebelou e caiu, né? Então a gente vai ver agora por que o Espiritismo diz que não condiz com esse pensamento, né? E o diabo também é um ser como nós, um espírito criado, simples e ignorante, que decidiu ficar no lado ainda do mal. Ele não está procurando a luz de Deus. E nós sabemos que Deus fez o mundo e Deus é a sustentação do mundo, Ele é o amor incondicional que sustenta o universo, que faz o universo funcionar perfeitamente. E aqueles que ainda estão afastados desse amor de Deus, quanto mais afastado, mais eles estão nas condições de espíritos ainda se comprazendo com o mal. Quanto mais próximos de Deus, mais benéficos vão ficando esses espíritos, até eles chegarem na condição de anjos, que são os espíritos que já têm um amor incondicional, que já trabalham pelo bem da humanidade. Essa doutrina levanta várias objeções. Se Satã e os demônios eram anjos, era porque eram perfeitos. Sendo perfeitos, como puderam falir nesse ponto, desconhecer a autoridade de Deus, em cuja presença se encontravam? Conceber-se-ia ainda se não tivessem chegado a esse grau eminente, senão gradualmente e após passarem pela fileira da imperfeição, que teriam podido ter um retorno deplorável.
Mas o que torna a coisa mais incompreensível é que nos os apresentam como tendo sido criados perfeitos. Então, se eles tivessem sido criados simples e ignorantes, chegou num determinado momento, resolveram se rebelar e não aceitar mais ir para o lado de Deus e mudar o caminho para o lado negativo, para o lado do mal. Daria para entender, né? Mas o que a religião ensina é que eles são criados perfeitos, eram anjos criados perfeitos. Então, se eles são criados perfeitos, então Deus falhou. E Deus não pode falhar. Deus é perfeito. Então, aí já há uma contradição nisso, né? Então, se eles já eram espíritos perfeitos, quando há perfeição, não pode haver o retorno a serem imperfeitos, né? Então, não teria como explicar, seria fugir da lógica. A consequência dessa teoria é essa. Deus, tendo querido criar neles seres perfeitos, uma vez que os cumulara de todos os dons, enganou-se. Portanto, segundo a Igreja, Deus é infalível. Não é infalível. Não é infalível, perdão. Isso era só o finalzinho do primeiro parte. Aqui tem a consequência dessa teoria é esta. Deus quis criar seres perfeitos, já que os favoreceu com todos os dons. Né? Então, se ele quis criar seres perfeitos, que são os anjos, ele já os favoreceu com todos os dons, né? Aquilo que nós falamos. Eles já seriam seres diferentes de nós temos que conquistar. Eles já foram criados perfeitos, né? E já com todos os dons da perfeição, né? Mas se enganou. Por que se enganou? Porque eles se rebelaram. Então Deus se enganou. Logo, segundo a Igreja, Deus não é infalível. Então Deus não seria um ser perfeito e infalível, porque Ele criou seres perfeitos que esses seres não eram tão perfeitos e se rebelaram. Né? Então aí já há uma contradição nesses aprendizados. Segundo, uma vez que nem a Igreja e nem os anais da história explicam a causa da revolta dos anjos contra Deus, que somente parece certo que estava na sua recusa de reconhecer a missão futura do Cristo, que valor pode ter o quadro tão preciso e tão detalhado da cena que teve lugar nessa ocasião? De qual fonte foram aulidas as palavras tão claramente narradas como tendo sido pronunciadas até por simples murmúrios? De duas coisas uma, ou a cena é verdadeira ou não o é. Se é verdadeira, não há nenhuma incerteza. E, então, por que a Igreja não resolve o dilema? Se a Igreja e a história se calam, se somente a causa parece certa, isso é apenas uma suposição. E a descrição da cena é tão somente uma obra da imaginação. Terceiro, as palavras atribuídas a Lúcifer acusam uma ignorância que se espanta em encontrá-las num arcanjo que, pela sua própria natureza e o grau em que está colocado, não deve partilhar sobre a organização do universo, os erros e os preconceitos que os homens professaram, até que a ciência tivesse vindo esclarecê-los. Como pôde dizer, estabelecerei a minha morada acima dos astros, dominarei as mais elevadas nuvens? É sempre a antiga crença, tendo a terra como centro do mundo, no céu de nuvens que se alongam até as estrelas, na região limitada das estrelas, formando a abóbada, e que a astronomia nos mostra disseminadas ao infinito, no espaço infinito. Tendo em vista que, hoje, se sabe que as nuvens não se estendem além de 2 léguas da superfície da Terra, para dizer que dominaria as nuvens mais elevadas, e falar de montanhas, seria preciso que a cena se passasse sobre a superfície da Terra,
e que aí fosse a morada dos anjos. Se essa morada estivesse nas regiões superiores, seria inútil dizer que se elevaria acima das nuvens. Dar aos anjos uma linguagem eivada de ignorância e confessar que os homens hoje sabem mais a respeito do que os anjos. A Igreja comete sempre o erro de não levar em conta os progressos da ciência. Então, quando a Igreja fala do diabo, eles falam sempre de que o diabo é um ser oposto a Deus, né? Inclusive com poderes que também seriam poderes paralelos, né? Então, há sempre uma contradição nisso, né? Então, quando Deus teve o diálogo com Jesus, também na tentação de Cristo no deserto, né? Então ele também falou coisas assim que contrariam até hoje a própria ciência, né? E eles citaram aqui, por exemplo, dele dizer que estabeleceria o reino dele acima dos astros do céu. Eles falando sempre como a Terra sendo o centro do universo, né? E a gente sabe que não, a Terra é só mais um planeta que há pouco tempo ainda era um planeta primitivo. E no universo inteiro nós temos muitos e muitos planetas muito mais elevados espiritualmente do que a Terra. Tanto que a Terra, ela está daqui a alguns anos, 30, 40 anos, a recém irá iniciar sendo um planeta de regeneração. E até então nós estamos e continuaremos sendo um planeta de provas e expiações. E já fomos um planeta primitivo. Então, se nós estamos ainda nessa escala, então a Terra é um dos planetas mais atrasados, não mais evoluídos, né? Então, só aí as igrejas, as religiões têm digamos assim, a mania de pôr a Terra como centro de tudo, né? Essa visão limitada é quase como aquela visão que nós temos que mudar nossa, né? De nós enxergarmos tudo da visão limitada de uma única encarnação física. Essa vida é essa e pronto, né? E não encararmos do ponto de vista espiritual, de que essa é só mais uma, que nós já fizemos tantas outras e iremos ainda reencarnar novamente em outros aprendizados. E que esse é só mais um, como estar num colégio e passar de ano e ter mais anos pela frente, ainda não concluímos, né? Assim como tivemos anos para trás que já passamos e já passamos para novas provas e assim vão consequentemente, né? Então, as igrejas têm esse problema justamente por causa da explicação espiritual que veio só com Kardec, com a codificação espírita. Daí veio essa explicação e a igreja, as religiões, a grande maioria das religiões se negam a começarem a estudar isso e entender o funcionamento real do nosso planeta e de todo o universo. A partir daí eles vão entender. Então, como eles tinham essa visão limitada, eles criaram uma alegoria limitada também, né, do inferno e do céu. Mas é só uma alegoria porque não é a realidade. A realidade é que nós somos espíritos criados simples e ignorantes em caminho de evolução. Todos nós, sem exceção, nenhum de nós tem mais chance ou menos chance do que os outros. Nenhum de nós é beneficiado ou prejudicado, né? Deus fez o universo perfeito com leis imutáveis e perfeitas. E nós vivemos sempre regidos por essas leis que são imutáveis, elas não mudam. Então, quando nós entendemos isso, nós começamos a enxergar as coisas pelo lado espiritual. E é assim que nós devemos enxergar, para ter a explicação de tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia com pessoas conhecidas, até conosco mesmo. Por que nós passamos, por que aconteceu isso, né? Para não ver mais sofrimentos e coisas, tudo como uma tragédia e sim como um aprendizado. Porque senão a gente começa a se desesperar e não vai entender a perfeição e a bondade de Deus, né?
né? Quando acontecem coisas que nós consideramos trágicas, mas por que Deus permitiu isso? Nós não vamos encontrar explicação se nós não olharmos pelo lado espiritual, que é explicado agora através dos espíritos que vieram explicar para Kardec, através dessas perguntas que ele fez, e eles estão explicando o funcionamento real das coisas. Então nós devemos ter essa visão, e não mais a visão limitada de uma única existência, né? Para nós estarmos entendendo mais sobre o funcionamento do mundo espiritual e do mundo físico no qual estamos agora encarnados. E assim é a visão das religiões. A partir do momento que elas aceitarem esses ensinamentos que foram dados pelos espíritos, elas podem incorporar esses ensinamentos às suas religiões, que até então têm pensamento limitado. E esses pensamentos estão entrando em contradição com a ciência, né? E a partir do momento que entra em contradição com a ciência, ele já não consegue explicar mais. E daí como é que fica? Essa geração que está vindo agora, essa juventude que está vindo agora, não vão aceitar uma coisa que eles não conseguem explicar, porque a ciência já explicou que não é assim, né? Como que eles vão aceitar uma coisa que a própria ciência provou que não é assim que aconteceu, né? Então tem que haver uma explicação para que a geração futura que está vindo consigam, em vez de desprezar os ensinamentos religiosos, de desprezar as religiões, eles entender o funcionamento certo do universo, de Deus, de tudo que Deus criou, como Ele criou, para quê, de onde viemos, para onde vamos e o que estamos aqui fazendo. A partir desse momento, essa geração que está vindo muito mais atualizada e inteligente, eles terão as respostas e eles seguirão então essas religiões que terão uma explicação lógica para que eles não fiquem perdidos e tendo que acreditar em coisas que a própria ciência está dizendo que não é daquele jeito. A resposta à primeira objeção se encontra na passagem seguinte. A Escritura e a tradição dão o nome de céu ao lugar onde os anjos estavam colocados no momento da sua criação. Mas não era o céu dos céus, o céu da visão beatificada, acho que isso, onde Deus se mostra aos seus eleitos, face a face, e onde os seus eleitos o contemplam sem esforços e sem nuvens, porque ali não há mais perigo, nem possibilidade de pecar. A tentação e a fraqueza são desconhecidos. A justiça, a alegria, a paz ali reinam em uma imutável segurança. A santidade e a glória não diminuem. Era, pois, uma outra região celeste, uma esfera luminosa e afortunada, onde essas nobres criaturas, largamente favorecidas de comunicações divinas, poderiam recebê-las e a elas aderirem pela humildade da fé, antes de serem admitidas a ver-lhes claramente a realidade na própria essência de Deus. Então, esse céu que foram criados, segundo as tradições das religiões, os anjos e o próprio demônio, porque ele era um anjo, então, segundo essas religiões, ele seria já um céu perfeito, né? Esse que eles pregam também, que ao morrermos, quem merecer ir para o céu, vai para esse céu perfeito, né? E esse céu perfeito é tudo já perfeito, né? Com tudo, não há doença, não há mais nada lá, não há nada de sofrimento, mas quem não mereceu vai para o outro lado, do inferno, eterno também, e não vai ter mais chance de sair de lá, né? Então quem é que em uma única vida já está bom o suficiente para merecer esse céu, ou ruim o suficiente para merecer o inferno eterno, né? Ninguém de nós numa única vida conseguiria isso, né? Porque todos nós temos
um lado bom e um lado ruim, um lado a ser melhorado e um lado que já melhorou. Algumas coisas que já estamos em progresso e outras coisas ainda a progredir. E é isso que nós viemos fazer em cada encarnação, melhorarmos um pouquinho mais do que na última. Né? E todos têm a mesma chance, até os mais maus que, com o resgate de seus débitos, através da lei da ação e reação, eles vão resgatar os erros e com esse resgate aprender a não cometer novos erros. E assim eles terão uma nova chance de Deus, para também irem para o lado bom. E eles só ficam no lado mau enquanto o livre-arbítrio deles quiser. Quando eles quiserem mudar, eles vão mudar. Então aí está a perfeição de Deus. De outro modo não teria perfeição, né? De outro modo teria falha, porque se nós somos pais e mães que, embora o filho erre, nós achamos que o nosso filho merece uma nova chance, então Deus seria pior que nós? Né? Se nós somos mais bons do que Deus, então, porque se nós perdoamos o nosso filho e Deus não perdoa, Deus vai condenar o filho a pena eterna no inferno, que Deus seria esse, né? Então seria fugir da lógica isso. Então Deus deu a mesma chance a todos e Ele pode pegar o ser mais maldoso que ainda existe na face da terra e Ele vai dar a chance. Mas vai depender do livre-arbítrio dessa pessoa querer mudar. Enquanto ela quiser continuar na maldade, ela vai continuar na maldade. Mas o livre-arbítrio dela é que vai fazer mudar. E a partir desse momento ela vai ter uma chance de retornar a Deus. Assim como os pais que têm um filho que entra no mundo do crime ou na maldade e ele comete os crimes, quando ele quiser mudar, o pai vai aceitar ele de volta. Né? Sempre vai perdoá-lo e aceitá-lo de volta. Assim Deus também. Caso contrário, nós seríamos melhores que Deus. Né? A nossa bondade seria maior que a bondade de Deus, e nós sabemos que não. Deus fez tudo perfeito, então existe a explicação espiritual para isso. E essa explicação espiritual a gente encontra dentro da doutrina espírita, explicada pelos próprios espíritos que vieram dizer que era dessa maneira. Alguém tem alguma pergunta a respeito desse assunto? Ele é bem complicadinho assim, né, para ler. Então, pode ser feita qualquer pergunta a respeito de alguma dúvida que queiram ou de outro assunto, a qualquer momento. Resulta do que precede que os anjos que faliram pertenciam a uma categoria menos elevada, menos perfeita, que não tinha ainda chegado ao lugar supremo, onde a falta era impossível. Seja, mas então há aqui uma contradição manifesta, porque está dito mais acima que Deus os havia feito em tudo semelhantes aos espíritos sublimes, que distribuídos em todas as ordens e misturados em todas as classes, tinham o mesmo fim e a mesma destinação, que o seu chefe era o mais belo dos arcanjos. Se foram feitos em tudo semelhantes aos outros, não eram, pois, de uma categoria inferior. Se estavam misturados em todas as classes, não estavam num lugar especial. A objeção subsiste, pois, inteiramente. Então, sendo eles perfeitos, foram criados como eles eram anjos, os anjos já são seres puros, mais perfeitos. Então, como que, a contradição é como que alguns deles estavam imperfeitos e viraram maus. Então, aonde estava o erro nisso aí? Por que aconteceu isso? Isso ninguém sabe explicar, a igreja não explica, as religiões não explicam, né? Então eles criaram uma teoria falha que falta lógica. Então a gente viu antes, faltou lógica, alguma coisa está errada. Então
porque está faltando lógica nisso, né? E é essa falta de lógica que o Espiritismo vem mostrando. 11. Há uma outra que é, sem contradita, a mais grave e a mais séria. Está dito: esse desígnio, a mediação do Cristo, concebido de toda a eternidade, foi manifestado aos anjos muito tempo antes do seu cumprimento. Deus sabia, pois, de toda a eternidade, que os anjos, bem assim os homens, teriam necessidade dessa mediação. Sabia ou não sabia que certos anjos faliriam, que essa queda acarretaria para eles a condenação eterna, sem esperança de retorno, que estariam destinados a tentar os homens, que aqueles destes últimos que se deixassem seduzir sofreriam a mesma sorte. Se o sabia, criou, pois, esses anjos com conhecimento de causa, para sua perda irrevogável, e para a maior parte do gênero humano. Qualquer coisa que se diga, é impossível conciliar a sua criação em uma semelhante previsão, com a soberana bondade. Se não o sabia, não era, pois, todo-poderoso. Num e no outro caso, é a negação de dois atributos sem a plenitude dos quais não seria Deus. Então, se Deus é onipotente, né? Ele sabe de tudo. E Ele criou tudo perfeito, desde o início da criação do universo. Então, Ele sabia que Ele estava criando seres, no caso dos anjos, e que esses seres eram para auxiliar os seres humanos, nós, né? Então, ele saberia então que esses outros anjos que se consideraram agora imperfeitos, que caíram, que eles se rebelariam. Se ele não sabia, ele não tem onipresença, né? Ele não tem onipotência. Se ele é perfeito, ele já sabia. Então ele criou de livre e espontânea vontade o mal para tentar os homens, né? Então aí há mais uma contradição, né? Então Deus, ele criou tudo perfeito, tudo funciona perfeitamente, embora se a gente olhar do plano físico, a gente não vai entender, mas se começarmos a olhar do plano espiritual, da visão espiritual, que é o que nós estamos aprendendo, daquilo que os espíritos vieram ensinar, nós vamos encontrar as explicações das coisas e vamos encontrar um sentido e uma lógica, né? Então Deus fez tudo perfeito e Ele não fez seres perfeitos que depois caíram, né? Esses seres que não são perfeitos ainda e que estão no mal, no lado do mal, são seres também criados, simples e ignorantes, que ainda não quiseram percorrer o caminho do bem, né? Então aí existe uma perfeição. Por quê? Porque eles também têm a chance, se eles quiserem mudar, de percorrer esse caminho do bem. E caso contrário, não teria isso, né? Então não existiria uma justiça divina, uma justiça de Deus. Então ele criou seres sabendo que esses seres se voltariam para o mal eternamente e não teriam chance de se arrepender e voltar para o bem, né? Então ele não seria perfeito, mas como Deus é perfeito, da lógica, do ponto de vista espírita, está tudo explicado, né? Então os seres que estão afastados da bondade de Deus, do amor de Deus, são seres que estão lá porque querem, assim como cada um de nós. Se nós decidirmos ir pelo caminho do crime, é o nosso livre-arbítrio, nós vamos colher as consequências disso, mas nós vamos para o outro lado, até o dia que nós nos arrependamos e decidimos voltar novamente ao caminho do bem, buscando Deus. Então aí há uma justiça divina e uma perfeição em tudo. Alguém tem alguma pergunta, dúvida? Nada a respeito do assunto ou qualquer outro assunto? Que bom que não Que tem bom, né? Nós vamos colocar, a Marciele deu a ideia, nós colocarmos uma caixinha. Provavelmente nós vamos dar um jeito de botar lá atrás, né?
com uma caneta e para quem tem alguma dúvida, que geralmente às vezes as dúvidas sempre estão conosco, né? Mas às vezes há aquele receio de perguntar e de arriscar, será que é uma pergunta pertinente ou, né? Então às vezes a pessoa não tem coragem de perguntar. Nós vamos deixar uma caixinha lá atrás. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta a respeito de qualquer coisa sobre a espiritualidade que queira saber, deixa a sua pergunta na caixinha e no próximo encontro nós vamos tentar responder. Ou até mesmo no programa que nós temos na rádio, as pessoas às vezes, por enquanto, não estão perguntando, fazendo as perguntas, né, que nós colocamos então a disponibilidade de perguntarem. Então, que essas perguntas possam também ser respondidas talvez lá no ar, né, para que as outras pessoas possam também entender, tá bom? Só que, por mais que seja científico, assim, ciência e produção humana, a gente assistiu, sei que assistiu Lúcifer, está bem de encontro a um estudo. Ele mesmo tem uma versão do que a gente estuda aqui, que você tem chance da melhora com a reencarnação, tipo, qual o primeiro passo para, no momento que ele desce no inferno e um assassino se vê naquele estado mental que a gente estuda várias vezes fazendo a mesma cena de crime, e as pessoas condenando, tipo, não deixa ele seguir adiante. Daí ele diz, você tem uma chance, você precisa se arrepender de verdade. Não significa, ele usa essa chance, mas isso não significa que você já está no céu, digamos como ele compara, né? Significa que você inicia uma trajetória de busca de evolução e melhoramento. Então, até às vezes nas coisas que a gente assiste, que o próprio estudo nos mostra, né? Que o homem já conseguia ver o que está escrito aqui. O primeiro passo é você se arrepender e querer a mudança. Uma das cenas que me chamou muita atenção, que veio em volta, que foi Lúcifer mesmo que disse, né? Ele também disse que não existem anjos caídos, né? Muito bem, então, como combinado antes, nós vamos iniciar com uma mensagem que não foi lida no início, então. E essa mensagem, ela, como nós comentamos antes sobre o novo grupo, né? Então, essa mensagem apareceu para complementar. Essa foi uma das, se não estou enganado agora, a primeira mensagem vinda pelo espírito Lúcio, que era o espírito responsável pela equipe de quarta-feira. Então essa mensagem é uma psicofonia, que é uma mensagem falada, recebida então no dia 11/8. O espírito Lúcio, e ele disse: boa noite, caros irmãos. Saúdo a todos vós que fazem parte do percentual de todos os escolhidos para ser porta-voz da Boa Nova. Todos vós, a partir de agora, podem ser a palavra amiga deste acontecimento, assim como tantos outros acontecimentos tiveram seus porta-vozes. Serão vós as boas testemunhas do acontecimento nesse momento. Essa bênção do Senhor, o qual propositou a todos vós estarem reunidos para este grande passo. O alcance da busca e da ajuda será muito maior que até agora. E assim, sigam nos passos firmes do amor e na persistência de vossos corações na melhora íntima, na persistência da busca do conhecimento e de melhora, vos fará chegar à felicidade desconhecida, a felicidade que tantos buscam em tantos lugares que não encontrarão. Vós estão no caminho certo para encontrá-la em breve. Basta então, desta maneira, seguir estes passos tão abençoados e permitidos pelo alto.
E assim então seguirão todos da melhor maneira, podendo auxiliar a todos aqueles que vos chegarem, e para que saibam que este é o caminho do amor, serão todos muito bem amparados por toda a equipe, por toda essa equipe. E nossa felicidade em tê-los conosco nessa caminhada é de tamanho imenso, e queremos que saibam que não os desampararemos. Busquem sempre, perseverem como até agora fizeram, e sempre estaremos convosco. Recebam este abraço carinhoso do irmão e amigo Lúcio. Essa mensagem então veio no início do grupo com 28 e restaram 6. Mas esses 6 persistiram, eram os que vieram para ficar, né? E nós vamos ler mais uma aqui então. Essa mensagem então é uma psicografia, é uma mensagem escrita, recebida no dia 14/10 pela médium Cristiane, pelo espírito Josué, que é o seu espírito protetor. E a mensagem diz: a consciência da energia emanada é de grande importância. Seus fluidos atravessam lares, levando e amparando, iluminando e auxiliando. Com amor, a grandeza do Pai vai encaminhando cada luz. Confiemos no Pai, Ele que rege a nossa terra, ensaiando as mais belas energias, transferindo para nosso plano seu amor e todos os seres. Na imensidão do universo, que o amor se faça agora, que a paz se transfira a cada coração, que esse universo seja morada de felicidade. Abraço fraterno, Josué.